A paz do Senhor a todos. Vou estar enviando esse CD de testemunho da irmã da Assembleia de Deus, a irmã Marley. Testemunho que ela era prisioneira e Deus fez a obra na vida dela e transformou ela. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Meu nome é Marley Dias de Oliveira, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim Guarani, em Vila Brasilândia, São Paulo, dirigida pelo evangelista Donizete Sabino dos Santos. Prezados irmãos, nós estamos aqui com a nossa irmã Marley. Você já me conhece, Araci Miranda, e também a nossa irmã Regina Lúcia Freitas Lopes. Irmã Marley, como foi a sua vida antes da prisão? Antes da minha prisão, eu tive uma infância muito infeliz. Fui uma criança muito oprimida. Meus pais eram do espiritismo. Eu também um dia frequentei o espiritismo e aos 14 anos de idade, tentando ser feliz, eu fugi da casa de meus pais. E desde então, eu fui como aquela mulher de Samaria que teve aquele encontro com Jesus ali no poço de Jacó. Eu tive muitos maridos, porém nenhum era meu. E um dia mais tarde eu fui para a prostituição. E como nos diz a palavra de Deus no livro de Salmos 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. Ali na prostituição, uma noite, eu fui pivô de um homicídio e fui parar na prisão. Quando se fala prisão, é uma coisa infernal. Conte para nós, Marley, como foi a sua chegada na prisão. A minha chegada na penitenciária foi uma coisa muito triste, porque eu não conhecia uma prisão. E ali, nos primeiros dias que eu cheguei, eu comecei a receber ordem de uma detenta antiga. E eu comecei a lavar as louças, a limpar o chão. E passou-se um dia, dois, e eu percebi naquele lugar que somente eu trabalhava. Foi quando eu, indignada com a falta de educação daquela detenta, eu perguntei para uma outra moça, por que ali só eu fazia os serviços diários? E aquela moça então me respondeu que eu estava servindo de doméstica ali dentro. E eu, indignada com esta resposta, com a atitude delas, eu me rebelei. Eu passei a recusar as ordens que me eram dadas. E foi desde então que eu percebi que naquele lugar o inferno se levantou contra mim. Porque elas arrumavam um complô e elas começavam a planejar coisas contra mim e me acusavam de roubo constantemente. E constantemente eu era levada à presença do diretor. E ali o diretor me batia bastante de palmatória e depois mandava que eu fosse encaminhada até a solitária. Para nós aqui fora, não entendemos muito sobre essa palavra solitária. Nós queremos que você fale para nós de que maneira é agido ali para as detentas. A solitária é um lugar muito terrível. Quando se olha ao longe, percebe-se apenas que é uma casinha de cimento. Mas quando se chega perto, nota-se que não é bem assim, porque por dentro ela é toda chapeada em ferro, e existe também uma porta chapeada de ferro, e é um local muito escuro, negro mesmo, um local muito minúsculo, onde não existe vasos sanitários, onde se faz as necessidades fisiológicas e ele mesmo se dorme, nu ou seminu. Que horror! Nos deixava assim para que nós não tentássemos o suicídio com uma peça de roupa. Era realmente uma coisa tremenda. No primeiro dia eu ficava sem comer e sem beber água. E no segundo dia me era dado um copinho de iogurte de água ao meio-dia e outro copinho de iogurte de água à tarde. E ali eu quero dizer que onde eu estava era a capital do Mato Grosso e o calor era um clima tropical. E por esse motivo, quando o sol saía no céu, às 10 horas da manhã, mais ou menos, ali dentro era tão quente que eu transpirava de tal maneira que os meus suores escorriam pelo chão. Quando eu era tirada da solitária, eu havia emagrecido 1 quilo por dia. Quando eu chegava em minha cela normal, que eu olhava o meu rosto no espelho, eu ficava assustada, porque eu tinha uma pele ressecada. Os meus lábios, eles estavam soltando uma casca. Na verdade, eu tinha uma expressão cadavérica. Isto que sirva de um grito de liberdade para aqueles que estão já à beira do abismo para chegar até neste ponto. Não foi somente isso que a senhora passou, né? Gostaríamos que a senhora relatasse outras coisas que aconteceu também na prisão. Bem, na prisão eu conheci as drogas. Eu conheci cocaína, haxixe, eu conheci maconha, onde o baseado ele era enrolado na folha da Bíblia. Um momentinho. Como? Na folha da Bíblia? Os baseados eles eram enrolados na folha da Bíblia.
Era o conhecido papel seda. Então quer dizer que as Bíblias que são levadas até as penitenciárias, que os presos ganham, não são todas lidas. Eu quero deixar aqui um alerta para as pessoas que fazem esse trabalho, que é maravilhoso. Levar Bíblias até as prisões, mas com muita sabedoria, para que isso não aconteça. Nós queremos saber minuciosamente como isso acontece nas penitenciárias. Geralmente, os presos, eles que são viciados, eles pedem para as irmãs, aquelas irmãs que eles percebem que é bem humilde, e eles pedem com um jeito especial: irmã, traga a Bíblia para nós. Então a irmã fica alegre, pensa realmente que eles vão ler aquela Bíblia, que eles vão ler a palavra de Deus. Mas na verdade é feito um estoque de Bíblia e ali é destacado as folhas da Bíblia para se enrolar o baseado de maconha. É o papel preferido para se enrolar um baseado. Então aqui seria um alerta para as irmãs: jejuar primeiro, orar ao Senhor. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé. Mas quando ela é levada espiritualmente, eu posso crer em Deus Todo-Poderoso, que ao chegar esta Bíblia na mão desse pessoal, eles não vão ter o poder, nem a vontade de enrolar o baseado, mas de ler esta palavra gloriosa, não é, Marlene? É verdade, irmã. Glória a Deus. Realmente, quando as coisas são feitas pela direção de Deus, é diferente. Eu me lembro que eu estava ali na prisão e eu também fumava baseados enrolado na folha da Bíblia. Mas um dia chegou um jovem ali no pátio e aquele jovem, ele cantou um hino inspirado realmente por Deus. E quando eu ouvi aquele hino, embora eu não participasse dos cultos, eu estava lá na minha cama, mas aquela mensagem chegou ao meu coração. E o hino dizia assim, que o viciado, ele era um preso andando por aí. Enquanto ele caminhava, correntes atrás ele arrastava. E eu, quando ouvi esta mensagem daquele hino, eu fiquei preocupada, porque eu queria sair da prisão e ser livre. Eu não queria sair, continuar presa no vício. E naquela noite, enquanto as pessoas ali usavam tóxicos e me ofereciam, eu recusei a minha vez. E eu fui até a grade, abracei a grade da prisão e balbuciei algumas palavras com Deus. E eu disse para Deus: Deus, me livra desse caminho. E como foi que o Evangelho chegou até você? Um dia, uma manhã, eu estava sentada em um canto do muro e, de repente, para minha surpresa, os crentes adentraram aquele lugar. Sempre eu me escondia, mas aquele dia não teve jeito. Aquele irmão se aproximou de mim e ele começou a me falar de Jesus. Quando aquele homem tão educado me falava de Jesus, eu fiquei revoltada, mas eu não queria deixar transparecer que eu estava revoltada. E eu disse para ele me dar licença, eu precisava ir para dentro. E ele insistiu em falar comigo de Jesus. E em determinado momento ali, eu disse para ele, eu falei: olha, moço, olha para este muro. E ele olhou para o muro era muito alto. E eu disse: esse muro é muito alto, o senhor sabe que eu não tenho capacidade de chegar até o topo desse muro. Ele disse: realmente, sem uma escada você não tem capacidade. E então eu disse para ele: então, assim é Deus para mim, jamais eu conseguirei alcançá-lo. E aquele homem disse para mim assim: não, você pensa que não pode alcançar Deus, mas eu te afirmo, Marley, que o Deus que eu sirvo, lá do alto dos céus, Ele pode te alcançar aqui dentro. Então naquela hora eu disse para aquele homem: não para mim, porque eu sou um caso perdido para Deus. Não para mim, porque é impossível. E ele olhou bem para mim e disse: não, Marley, não para o meu Deus, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, e para o Deus que eu sirvo não há casos perdidos. E ali naquela hora aquele homem disse para mim, eu me pedi licença para me retirar, e ele disse para mim: pode ir, porém eu quero te dizer uma coisa, eu vou orar por você, para o Senhor realizar uma grande obra na tua vida. E realmente, eu creio realmente que aquele homem orou naquele mesmo culto, porque diz a palavra de Deus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque ao final daquele culto, uma menina loura, ela adentrou a cela ali onde eu morava, e ela perguntava pelo meu nome. Quando eu percebi que uma criança crente procurava pelo meu nome, eu me voltei para aquela menina e fechei o meu semblante e perguntei àquela menina: o que você quer comigo? E aquela menina disse para mim: eu quero te entregar o folheto. E eu disse com o semblante bem fechado: sim, pode me dar este folheto. E quando eu estiquei a minha mão, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que vocês possam meditar o que aconteceu naquele momento. O nosso Deus é sábio. Uma menina de 5 anos
Aquela menina esticou a mão para mim. Quando eu fui tomar o folheto, ela puxou a mão de volta. E ela disse para mim: eu vou te entregar este folheto, mas tem uma coisa. Primeiro eu quero que você prometa que você vai ler este folheto. E quando eu olhei para aquela menina, algo ali me chocou. Aquela menina tinha um par de olhos azuis, idêntico aos olhos do meu filho. E o meu filho estava longe devido à minha prisão, e todas as noites eu chorava a sua ausência. E eu sempre tinha dito para o meu filho que ninguém tinha olhos tão lindos quanto os olhos do meu filho, que toda a beleza do céu estava naquele par de olhos azuis. E de repente eu vi aquela menina com aquele mesmo olhar, e eu fui obrigada, eu senti impulsionada pelo Espírito Santo de Deus a parar. E quando aquela menina me perguntava: você promete que vai ler este folheto? Eu dizia para ela: sim, eu prometo. E ela insistia comigo: mas é palavra de honra, você promete mesmo? Aquela criança não tinha sabedoria para agir dessa maneira. E eu disse para ela: sim, é palavra de honra, eu prometo que vou ler este folheto. E assim ela entregou o folheto e saiu correndo. De repente aquela criança voltou. Eu creio que ela se lembrou que alguém havia dito para ela me dizer que Jesus me amava. E ela voltou-se para mim e disse: Marley. E quando eu olhei para ela, ela me deu um sorriso tão lindo e disse para mim: Marley, Jesus te ama. Quando eu ouvi esta palavra, eu comecei a chorar. Eu não me contive. Eu, drogada, prostituta, criminosa, como poderia Jesus me amar? Aquela criança saiu correndo e eu guardei aquele folheto embaixo do meu travesseiro. Várias vezes eu tentei me aproximar daquele folheto e não consegui. Até que em determinado momento, eu me aproximei daquele folheto e toquei nele e pensei em rasgar e jogar no lixo. Quando embrulhei aquele folheto, amassei em minha mão para jogar no tambor de lixo. Eu me lembrei da promessa que eu havia feito para aquela menina dos olhos azuis, que tinha os olhos idênticos aos olhos do meu filho. Eu nunca havia mentido para ele. Eu não poderia mentir para aquela menina. Mas já era o Espírito de Deus trabalhando na minha vida. E ali, à beira do tambor do lixo, eu abri aquele folheto e fui ler. E as palavras que eu fui lendo, eu não entendia nada. Em dado momento eu pensei comigo mesmo: como podem os crentes entender uma coisa dessa? Esse povo é um louco, só pode ser coisa de crente mesmo. Capítulos e versículos ali, as letras e os números misturados, e eu não entendia. Mas mesmo assim, por causa da promessa que eu havia feito para aquela menina dos olhos azuis, eu continuei lendo aquele folheto, olhando aquele folheto, até que no finalzinho daquele folheto, foi como se de repente alguém chegasse para mim e colocasse em mim um óculos muito forte, e toda a minha miopia espiritual caísse por terra. E então eu pude compreender um versículo que estava escrito e que dizia assim: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando eu li estas palavras, descanso para as vossas almas, eu fiquei maravilhada, porque realmente eu era uma pessoa que me considerava culta, gostava muito de ler best-sellers famosos, e naquele dia eu fui ler aquela palavra de alguém que prometia descanso para a minha alma. Eu nunca havia lido nada igual, e eu comecei a pensar comigo mesma: eu vou guardar este folheto. Quando os crentes chegarem aqui no domingo, eu vou perguntar para eles quem é o pastor que escreveu este folheto. Eu sei que os irmãos que vêm aqui são da Assembleia de Deus, mas existe um pastor, autor dessas palavras, porque eu quero conhecer. Irmão Marley, como que você descobriu que essas palavras não eram do pastor e sim do Senhor Jesus Cristo? Nos dias que se seguiram, o adversário, sabendo que a semente da palavra de Deus já havia sido semeada no meu coração, ele me envolveu em uma tremenda briga ali, e eu fui levada de volta para a solitária. Naquele dia eu cheguei na solitária muito triste, mas eu precisava cantar para mostrar para os carcereiros que passassem, ou talvez para aquela pessoa que pela primeira vez eu tinha conseguido levar ela a uma solitária ao lado, ela pudesse ouvir que eu estava feliz, quando na verdade eu não estava. E foi assim que eu comecei cantando, e cantei todo o meu repertório mundano, e de repente já não tinha mais o que cantar. Foi quando eu me lembrei de uma música. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele não me salvou através da música, porque Ele não precisa de muleta para se manifestar ao pecador.
porque só o seu nome é poder. E quando eu me lembrei daquela música, que eu fui dizer o princípio daquela música, Jesus Cristo, quando eu mencionei estas palavras, uma voz soou naquele lugar escuro, e eu senti como uma martelada batesse em meu coração, e aquela voz falou ao meu ouvido, e pela primeira vez eu ouvi a voz do Espírito Santo em minha vida, e a voz dizia: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Após eu ter ouvido a voz do Espírito Santo dizer a mim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu caí de joelhos chorando. Como disse, eu estava seminua, e com as minhas mãos eu tapava os meus seios. E eu comecei ali a fazer a minha primeira oração a Deus. E eu dizia para Deus: Deus, agora eu sei que essas palavras são de Jesus Cristo, teu Filho. E se tu tens um plano para a minha vida, se tu tens um chamado em minha vida para me dar uma vida diferente da que tenho levado até então, eu te peço um sinal. Me tira dessa solitária. Não permita de forma alguma que eu passe a noite aqui. E ali eu falei bastante com Deus. E algo muito estranho aconteceu. Porque depois que eu chorei muito, pela primeira vez eu consegui adormecer na solitária. E era em torno de 10 horas da manhã. E eu adormeci de tal forma que eu dormi o dia todo. Quando já era noite lá fora, eu lembro-me que muitas horas havia passado, quando eu ouvi um barulho de cadeado. E eu fiquei apavorada. Eu estava ali seminua e eu comecei a perguntar: quem é que está entrando? Porque as presas, elas me torturavam psicologicamente. Elas me diziam coisas tremendas que aconteciam na solitária. E depois eu descobri que aquilo era mentira. Era só para me assombrar. E ali quando eu perguntava para o carcereiro: quem é? Ele jogou ali para mim a minha roupa e disse para mim: Marley, não te preocupes, sou eu. Vista a tua roupa e saia para fora. E ali, irmãos, quando eu saí para fora, enquanto eu fazia minha oração, eu pedia que o Senhor me tirasse da solitária. E quando eu saí para fora, eu não conseguia nem mesmo olhar para as luzes que estavam acesas da prisão, porque elas ofuscavam o meu olho. E eu perguntei para o carcereiro: que dia é hoje? Que horas são? E ele disse: hoje é o mesmo dia que você entrou na solitária. Quando ele disse assim, eu me lembrei do sinal que eu havia pedido para Deus. E naquela hora eu comecei a falar: graças a Deus, graças a Deus. E ele me perguntou: por que graças a Deus? Por que você está tão alegre? Só porque você está saindo dessa sujeira, desse escuro? E eu falava assim para ele que era por isso mesmo. Mas só eu sabia o propósito que eu tinha feito com Deus ali na solitária. Que se ele tinha um plano para a minha vida, ele me tirasse dali aquela noite. E eu perguntei para ele: por que você está me tirando? E ele disse para mim algo que me surpreendeu mais ainda. Ele disse: há pouco, o diretor lá da sua mansão, ele ligou para nós e disse que nós fôssemos até a solitária número tal, retirasse a Marley da solitária e mandasse ela dormir em sua cela normal. E é isso que nós estamos fazendo. Vamos para a tua cela. E ali, enquanto eu caminhava por aqueles corredores brancos da penitenciária, eu comecei a ver as luzes acesas daquele corredor. E eu comecei a me lembrar do céu. E comecei a imaginar como no céu deveria ser glorioso, muito diferente daquele lugar tremendo e escuro onde eu estava. E verdadeiramente no meu coração eu tinha um desejo de agora ser uma pessoa diferente, porque eu tive um encontro com Deus na solitária. E foi assim que, chegando na minha cela normal, as presas estavam até surpresas por eu haver chegado. Elas me perguntavam o que tinha acontecido. E eu respondi apenas para elas que eu estava fora da solitária e que no domingo eu ia ser uma crente para ter uma vida diferente. E naquele momento, quando eu falei essas palavras, ali o diabo começou a se manifestar através daquelas presas. E alguma delas dizia: vai ser muito interessante você com esses cabelos loiros e pregando por aí dizendo que é uma crente. A outra dizia assim: mais interessante ainda, vai ser quando ela carregar um 38 dentro da Bíblia. E eu comecei a me preocupar, porque ali havia até maneiras delas me impedirem de eu participar do culto e aceitar Jesus. Mas de repente, ali no meio delas, se levantou uma mulher. E aquela mulher era muito respeitada ali dentro. E aquela mulher, quando se levantou, ela se levantou em meu favor. E ela dizia assim para elas: o que é que tem ser uma crente?
Qual é o motivo desse deboche? O que tem ser uma crente? Por que ela não pode ser crente? Aí de repente elas se calaram e aquela mulher dizia: porque um dia eu também fui crente, viu? Hoje eu estou aqui viciada, mas um dia também eu fui crente. E aquela mulher dizia assim: um dia eu fui crente das Assembleias de Deus lá em São Paulo. Era uma jovem, participava dos cultos e até ganhei a minha mãe para Jesus. Mas eu não vigiei, dei lugar para o diabo. E um dia me desviei dos caminhos do Senhor. Tornei-me viciada e traficante. Por isso hoje eu estou aqui. Mas um conselho eu te dou, Marley. E me dizia aquela mulher na gíria: se você quer ser uma crente, é uma boa para a tua vida. É muito melhor do que a vida que você tem levado. E foi assim, com este pensamento, que eu me fortaleci em me tornar realmente uma crente. Aquelas presas que estavam ali debochando de mim, alguma foi deitar, outra procurou outra coisa para fazer. E assim eu fiquei sozinha. E eu me lembrei que eu precisava agradecer a Deus por Ele ter me tirado da solitária. Foi quando eu me lembrei que eu também tinha uma Bíblia. Ela estava ali debaixo do meu colchão, naquela cama de cimento, a das Bíblias que os irmãos levavam. E eu peguei aquele Novo Testamento de bolso e fui para a minha cama, puxei a minha cortina e resolvi falar com Deus, agradecer ao Senhor pelo que Ele tinha feito em ter me tirado da solitária. E foi naquela hora que eu comecei a falar com Deus. Na verdade eu não sabia o que falar. E eu me lembrei que os crentes diziam que a palavra de Deus, ela é um livro por excelência. Existem sobre a vida de todas as pessoas, sobre todos os problemas, que fechada ela é um livro, mas aberta ela é a boca de Deus. E eu com aquele livro na mão, eu me lembrei que os crentes pregavam sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que esse Deus era vivo e que Ele respondia. Foi quando fechei meu pulso e bati na parede. E não sabendo o que dizer para Deus, eu disse: Senhor, se verdadeiramente Tu existes, e se Teu Filho Jesus Cristo ressuscitou, porque até então eu não sabia que Ele havia ressuscitado, e se Tu tens realmente um chamado para a minha vida, eu quero Te pedir um sinal agora. O Senhor sabe que nem o Senhor eu amo, e eu disse na minha ignorância para Deus que eu não amava, mas eu quero que o Senhor transforme o meu coração, de tal forma que eu venha sentir amor pelo Senhor, e também que o Senhor fale comigo na Tua palavra. Mas eu não quero uma palavra qualquer, porque eu sabia que o que eu estava vivendo ali dentro da prisão era algo muito difícil. E eu pedi para Deus: está aqui a Tua palavra, esta Bíblia. E agora eu quero que o Senhor fale nela, sobre a minha vida aqui dentro. Quando o Senhor falar comigo sobre a minha vida, então este é o sinal verídico, que no culto domingo eu devo levantar a minha mão para Jesus. E foi assim, falando dessa maneira com Deus, que eu abri aquele Novo Testamento com os olhos fechados, marquei uma passagem e fui ler. Era o sinal que eu pedia para Deus, e o sinal o Senhor me deu de uma maneira muito clara, no Salmo 69, no verso 1 a seguir, que dizia: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma, atolei-me em profundo lamaçal onde não se pode estar em pé. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. A seguir dizia: aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a Tua salvação, ó Deus, num alto retiro. E o que mais me surpreendeu foi no versículo 33, o que eu encontrei dizia: porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os cativos. Chorando muito, com um propósito firme, em domingo aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, adormeci. Na manhã seguinte, quando eu me levantei, uma voz que eu havia descobrido no Espiritismo, aquela voz falou aos meus ouvidos: Marley, você vai aceitar Jesus como teu Salvador? E eu respondi para aquela voz, porque aquela voz do Espiritismo me foi ensinada que era o meu sexto sentido. Eu era uma pessoa privilegiada, e aquela voz sempre iria me orientar o que eu deveria fazer. E quando aquela voz me perguntou, eu respondi: sim, vou. E aquela voz disse para mim: olha, não faça isso, porque para aceitar Jesus, tem que se ajoelhar aos pés dos homens. Foi quando eu procurei aquela moça que havia se desviado do Evangelho e estava ali na prisão presa como traficante.
e disse para ela: olha, eu não vou mais aceitar Jesus. E ela me falou: por quê? E eu falei para ela: porque o meu sexto sentido me alertou que para aceitar Jesus tem que se ajoelhar aos pés dos homens. E ela sorriu e disse para mim: então vai ser muito difícil, Marley, de você aceitar Jesus, porque tem 2 anos e 5 meses que eu estou aqui dentro e nunca houve um culto só com mulheres. Sempre vem pelo menos um irmão para dirigir o culto. Você tem que se ajoelhar. E eu disse: eu não me ajoelho. De uma coisa eu sei: se for para me ajoelhar aos pés dos homens, eu não aceito Jesus. Deus é quem sabe. E virei as costas e fui para a minha cama. Passou-se algumas horas e de repente, para minha surpresa, o portão se abriu e aquela moça foi para mim e disse: Marley, hoje tem novidade aqui. Hoje você não tem como escapar. Hoje você vai aceitar Jesus. E quando eu saí até a porta para realmente eu participar do culto, quando eu olhei, a cena que eu presenciei era que 6 ou 7 jovens, elas estavam entrando para fazer o culto ali. E não havia nenhum homem, nenhum irmão junto com essas jovens. E ali, quando eu olhei para aquelas jovens, o adversário falou ao meu ouvido, aquela voz me disse: você vai aceitar Jesus? E eu disse sim. E aquela voz me disse: olha bem para a cara dessas jovens. Elas não entendem nada sobre a Bíblia. Elas vão te enganar. Porque crente para pregar para você, Marley, tem que ter no mínimo 40 anos de crente. E quando ele me falou assim, eu olhei para aquelas jovens. Elas eram todas adolescentes, 14, 15 anos. E entre elas havia apenas uma jovem senhora grávida, que estava já nos últimos meses de gravidez. E eu olhei para aquela jovem e pensei revoltada comigo mesmo: essas caras de anjo, elas não vão me enganar. Virei as costas e fui para a minha cama e me deitei. Mas era plano de Deus salvar a minha alma naquele dia. Passou-se alguns minutos e ali naquele lugar existiu uma mulher com o seu nome quase parecido com o meu. E o carcereiro se enganou. Ele chamou o meu nome quando na verdade era para chamar aquela mulher. E eu fui até ao portão atender. E passei ali pé pelas irmãs que estavam dirigindo aquele culto. E aquele dia elas faziam o culto bem na calçada, no lugar que eu deveria passar. Quando eu fui atender o carcereiro, ele disse para mim que o recado não era para mim. E eu pensei: como tudo está dando errado para mim nesse dia. E ele falou: pode voltar. E eu respondi para ele: agora não tem jeito, como eu vou voltar? As crentes estão aí com esse culto, tenho que esperar. E eu fiquei lá pensando comigo mesmo naquele portão: quando as crentes forem orar, que elas fechar o olho para orar, elas vão fazer aquele barulhão como de costume. E eu vou aproveitar e vou passar e ninguém vai perceber a minha presença. Mas como eu me enganei. Porque quando o Senhor manda alguém no caldeirão do inferno para resgatar uma alma, enquanto algumas horas alguém vigia. E ali naquele momento, quando começou-se a oração e eu fui passar, de mansinho eu fui passando, uma jovem que estava com seus olhos entreabertos, com toda a coragem, eu creio que foi do Espírito de Deus, aquela moça dos 15 anos, ela esticou o seu braço e segurou o meu pulso. Quando aquela moça segurou o meu pulso, eu fiz uma grande força para me soltar, mas eu não consegui. Quando eu olhei para aquela moça sorriu para mim e disse para mim bem baixinho: fique aqui. E ficou ali segurando no meu pulso e eu perdi toda a minha força. E quando terminou aquele momento ali da oração, eu já estava naquele culto e uma das jovens disse: vamos cantar um hino agora para louvar a Deus. E aquela moça que estava segurando o meu pulso, ela pediu o hino 46 da harpa. Ainda estava ouvindo aquele hino quando ele me transportou para um lugar muito distante em lembranças. Me lembrei da minha infância aos meus 10 anos de idade, quando eu frequentei uma igreja evangélica em frente à minha casa, e naquela igreja se cantava esse hino e eu sabia ele todinho. Mas eu fui impedida de permanecer na igreja, porque os meus pais eram do espiritismo. E eu comecei a me lembrar de como eu desejava aquele tempo a ser uma crente. E eis ali agora a minha oportunidade. Mas naquele momento, aquela voz, ela se manifestou novamente e disse para mim: Marley, não aceite Jesus. Quando te perguntarem, você diga: Jesus não. Mesmo assim, eu continuei naquele culto com aquelas jovens. E ali uma jovem começou a pregar, uma pregação muito maravilhosa que falava sobre a crucificação de Jesus. E então me foi formulado o apelo se eu aceitaria Jesus como meu Salvador. Quando aquela moça perguntou para mim, então eu respondi que não.
E ela passou a oportunidade para uma outra jovem, para que fosse encerrado aquele culto. Mas aquela outra jovem, quando ela tomou a palavra, ela disse: eu não vou encerrar o culto agora, porque o Espírito Santo está mandando que eu fale. E quando aquela moça ali começou a falar, eu comecei a pensar: eu não posso aceitar Jesus. Eu preciso sair daqui, tenho 2 bons advogados, muito breve eu vou sair da prisão. E vou pegar o meu filho, vou vender o meu carro e vou para bem longe, vou para Manaus. E lá vou comprar um apartamento e vou recomeçar na prostituição. E quando pensava assim, aquela moça olhou para mim e disse: jovem, o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, ele me revela que você quer ir para bem longe. Quem sabe você está querendo fugir da presença de Deus. Mas está escrito aqui na palavra de Deus, no Salmo 139, no verso 7. O salmista Davi escreveu: Senhor, para onde mirei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Uma coisa eu quero te dizer, jovem: aonde você estiver, os olhos de Deus estarão te contemplando, porque você não consegue fugir da presença de Deus. E ali ela me fez o apelo novamente, e eu disse para ela não, que não queria aceitar Jesus. Porém alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a pensar: como essa jovem, ela sabe o que eu penso, alguma coisa avisa ela. E comecei assim a pensar desta maneira. E ali foi dada a oportunidade para uma outra jovem. E ela disse: já que você não quer aceitar Jesus, eu vou passar a oportunidade para uma outra jovem. E essa jovem, ela vai encerrar o culto agora com uma oração. Mas aquele era um culto diferente. Aquele era um dia que haveria festas nos céus, porque eu me renderia ao Senhor naquele culto. E ali naquela hora, quando foi passada a oportunidade para outra jovem, aquela jovem disse: eu também não vou encerrar esse culto agora, porque o Senhor está mandando que eu fale, e é necessário que eu obedeça. E quando ela disse assim, eu pensei comigo mesmo: se vai pregar para mim, está perdendo tempo, porque Jesus eu não aceito de forma alguma. Eu não posso aceitar Jesus. Eu tenho muitas joias, muitas coisas, e a minha vaidade, como fica? E aonde eu vou guardar as minhas joias? Eu tenho que desfazer de todas elas. E eu tinha um grande amor pelas minhas joias. E naquela hora eu comecei a pensar em tudo quando eu deveria renunciar para ficar com Jesus. E eu pensava comigo: eu não vou ficar com Jesus por esse motivo. Quando aquela moça ali abriu a Bíblia, e ela começou a explanar aquela passagem de Lucas 12, daquele homem que havia conseguido muitos bens, havia construído novos celeiros e havia armazenado os seus bens, e dizia para a sua alma: alma, tem em depósito muitos bens, preparado para muitos anos, come, bebe, folga. E dizia aquela moça: jovem, quem sabe o teu coração está preso nas coisas materiais. Quem sabe neste momento você não quer renunciar a nada para ficar com Jesus, e Ele morreu na cruz para te salvar. Mas para aquele homem o Senhor disse: louco, ainda nesta noite eu te pedirei a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Mas para você, jovem, para você o Senhor te dá mais esta oportunidade. Você quer aceitar Jesus agora como teu Salvador? Queridos irmãos, não percam no 2º volume um grande evento que Deus usou uma jovem senhora grávida para que a Marley pudesse aceitar Jesus Cristo como Salvador. Segundo volume em gravação, O Mover do Espírito Santo atrás das grades de uma prisão, do testemunho da ex-presidiária Irmã Marley. Mesmo aquela moça insistindo para que eu aceitasse Jesus como meu Salvador, aquela voz que estava ali presente, ela dizia para que eu respondesse não. E eu respondi não. Então naquele momento aquela jovem disse: vamos passar a oportunidade para outra irmã, e esta irmã vai orar, encerrando este culto. E ali foi passada a oportunidade para aquela jovem senhora que estava grávida. E quando aquela mulher tomou a oportunidade, ela olhou para mim, e lágrimas caíam copiosamente dos seus olhos. E ela disse para mim: jovem, eu já não tenho o que dizer sobre a palavra de Deus, porque tudo quanto era para ser dito já foi dito. Já foi pregado para você sobre a crucificação de Jesus. Já foi falado para você que você não pode fugir dos olhos de Deus. Já foi falado para você coisas maravilhosas da palavra de Deus. Por isso, jovem, eu te pergunto agora: você quer aceitar Jesus como teu Salvador?
E naquela hora aquela voz disse para mim: não, responda não, e não olhe para ela. E eu respondi não, porém eu já estava quebrantada por dentro. E eu não conseguindo olhar para ela, eu olhei para uma outra jovem. E olhei para outra jovem e para outra, porém eu não conseguia fixar os meus olhos em jovem alguma. E ali eu voltei a olhar para aquela mulher. E aquela mulher disse: você se recusa, jovem, a aceitar Jesus Cristo como teu Salvador. Mas eu quero te dizer uma coisa: grandes coisas o Senhor tem para realizar na tua vida. Ah, se você pudesse compreender. Ah, se você pudesse compreender o que o Senhor quer realizar na tua vida. E ali ela começou a chorar muito, muito. E enquanto ela chorava, ela dizia: jovem, eu choro assim, jovem. Eu choro assim é por causa da tua alma. Jovem, jovem, eu choro assim é por causa da tua alma. Você quer aceitar Jesus, jovem? E quando eu ia responder, aquela voz dizia: responda não, responda não. E eu já fui ficando sem força, já não conseguia responder. E de repente aquela mulher olhou para mim e disse: jovem, você sabe por que eu estou assim? E naquele momento que ela chorava tremendamente, e ela dizia: jovem, você sabe por que eu choro assim? Aquela voz disse para mim: não olhe para ela, não olhe para ela, olhe para baixo. E quando eu olhei para baixo, aquela mulher me dizia: jovem, eu estou assim, eu choro assim é por causa da tua alma, eu choro assim é por causa da tua alma. E quando eu olhei para baixo, os meus olhos fitaram bem o seu ventre, e a criança que estava no seu ventre, ela saltava, saltava, e a cena que os meus olhos presenciou me abalou. E quando eu olhei para aquela cena, eu não resisti à presença do Espírito de Deus, e eu caí de joelhos chorando, levantei as minhas duas mãos para os céus, esqueci que eu estava diante daquelas jovens que tinham pouca sabedoria sobre a Bíblia, e eu gritei naquela hora dizendo: eu aceito, eu aceito, eu aceito Jesus como meu Salvador. E naquela hora cumpriu-se na minha vida o que está escrito em Isaías no capítulo 9, no verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Irmã Marley, como foi a sua vida depois daquele dia? Realmente eu senti a transformação de Deus na minha vida, porque eu comecei a orar a todo instante, eu passei a jejuar das 6 às 6, comecei a ler a Bíblia, e o Espírito Santo ele começou a me dar o entendimento da palavra de Deus. E eu fui sentindo que Deus estava trabalhando na minha vida. Alguns dias depois, nessa época, eu recebi a notícia de que seria levado a julgamento. Foi quando, um determinado dia, eu fui levado ao tribunal do júri e sentei ao banco dos réus. E ali estavam os 7 jurados, a promotora, o juiz e uma grande plateia. E começou-se o meu julgamento. E neste julgamento, eu quero dizer que no outro dia, eu ainda estava no banco dos réus. De manhã cedo, o jornaleiro chegou naquele lugar trazendo o jornal onde eu era a primeira página do Diário de Cuiabá. E aquele jornal dizia assim o título: Ré, mais de 23 horas no banco dos réus. É o julgamento mais longo do tribunal do júri. E ali passou-se algumas horas. E de repente o juiz bateu o martelo, colocou a plateia de pé e ditou a minha sentença. Eu estava sendo condenada a 12 anos de reclusão para ser cumprido em regime fechado. Novamente eu fui algemada e levada pelos policiais a uma penitenciária central para cumprir a minha pena. E assim comecei a cumprir a pena que me foi imposta pela lei. Passaram-se alguns meses e eu ainda possuía alguns bens. E os meus advogados me propuseram que a minha pena fosse apelada a Brasília. E assim eu consenti, orando a Deus, jejuando e esperando que de Brasília viesse uma resposta positiva, que me concedesse um novo julgamento, ou quem sabe uma quebra da minha sentença. Mas alguns meses depois, veio de lá a confirmação do Supremo Tribunal de Brasília, que realmente eu deveria cumprir a pena em que eu fui julgada, naquele dia que recebi 12 anos de prisão. E assim foi passando os dias, e eu comecei a sentir saudade do meu filho. Eu comecei a sentir saudade de estar lá fora. Agora eu era nova criatura. E eu comecei a buscar de Deus a minha liberdade.
Conheci a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17, que está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu comecei a falar para o Senhor o porquê eu era nova criatura e deveria cumprir aquela pena. E comecei a buscar do Senhor profundamente nas madrugadas. E eu comecei a fazer prova com Deus. Eu dizia para o Senhor: olha, se tu estás me contemplando o que tenho passado aqui dentro, eu quero uma resposta, quero que o Senhor me acorde às 2:45 da manhã. E quando era 2:45 da madrugada, ali um anjo me despertava e eu levantava para buscar a face do Senhor. Houve madrugadas que tal era a minha angústia, porque eu necessitava de liberdade, que eu não tinha palavras para dizer ao Senhor, e eu apenas chorava, porque eu sabia, na palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós na presença de Deus com gemidos inexprimíveis. E ali, em dados momentos, eu apenas chorava, e eu perguntava para o Senhor: até quando? Senhor, até quando? Mas uma madrugada, enquanto eu perguntava para o Senhor, a voz do Espírito Santo dizia ao meu ouvido: escreve uma carta para o juiz. De manhã eu me levantei consagrando e pensei: Senhor, como eu vou escrever uma carta para o juiz? Não vai ser fácil escrever para o juiz. Mas a voz do Espírito Santo insistia comigo que eu escrevesse uma carta para o juiz. E foi que eu peguei o papel e a caneta e comecei a escrever. E a todo momento eu parava e orava e voltava a escrever. Eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei 3 dias para escrever o rascunho daquela carta. Mas eu escrevi uma carta dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Existia uma palavra em Hebreus endereçada às autoridades, e esta palavra diz assim: lembrai-vos dos presos como se fossem presos, e dos maltratados como se fossem vós mesmos na carne. Escrevi aquela carta. Encontrei uma pessoa ali da minha confiança, um policial da escolta militar, e pedi para ele levar aquela carta até a antessala do juiz. E assim foi feito. Passou-se alguns dias e eu não recebi resposta. Novamente eu escrevi outra carta, porque eu havia guardado o rascunho. E mandei novamente para o juiz. E também não recebi resposta. Foi quando ali o adversário começou a levantar pessoas para tirar a bênção da minha mão. Alguém chegava para mim e dizia que eu não conhecia o que era um juiz. De repente ele podia mandar uma medida de segurança para mim, porque eu estava importunando o juiz. E passou-se alguns dias e eu continuei escrevendo. Até que em determinado momento, o próprio diretor do presídio ele me chamou. E ele disse para mim: filha, você sabe que você tem a idade da minha filha. Você sabe que eu te considero. E eu gostaria muito de te ver livre daqui, fora deste lugar. Mas eu vou te dar um conselho, como autoridade que sou, eu entendo do assunto. Não escreva mais para o juiz. Não importune mais o juiz. Ele pode se zangar com você e te prejudicar mais ainda. Quando eu fiquei sabendo disto, eu voltei para a minha cela e comecei a chorar e falar com Deus. Eu estava, na verdade, envergonhada, porque o diretor havia me chamado a minha atenção, ainda que com muito carinho, mas eu estava envergonhada por isso. Quando o Espírito de Deus falou para mim que eu escrevesse novamente ao juiz, e eu disse ao Senhor: desta vez, Senhor, eu quero fazer como fez Gideão. Eu quero colocar o meu velo de lã no sereno. Eu quero agora que o Senhor responda pela tua palavra, se é para eu escrever para o juiz ou não. E eu confesso que eu não conhecia aquela passagem, aonde nos diz ali daquela mulher que importunava o juiz iníquo. E ali eu abri a Bíblia e coloquei a minha mão sobre a Bíblia, e quando abri meus olhos, a mensagem era essa: que eu importunasse o juiz. E foi assim que eu tomei coragem e novamente eu escrevi para o juiz. Passou-se alguns meses. Eu não sei ao certo quantas cartas escrevi, se foi 5, 6, eu não sei ao certo. Mas passou-se alguns meses e de repente, era a semana do Natal, e chegou um ofício na prisão, que o juiz queria falar comigo no outro dia, às 2h da tarde. Eu fiquei muito apreensiva, comecei a orar e a pedir para o Senhor alguma palavra, uma resposta da parte de Deus. E ali o adversário começou a levantar pessoas e dizer para mim: viu só, o que você procurava você encontrou, mais cadeia para você, você achava que era pouco. E ali, irmãos, eu fiquei muito aflita. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Mas o Senhor me dizia na sua palavra, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu ali comecei a clamar: Senhor, eu quero vitória dos céus, eu quero vitória da tua parte para a minha vida. E no outro dia, aquela escolta militar me levou até o fórum. E para minha surpresa, quando adentrei ali na segunda vara, ali existia um juiz atrás daquela mesa. E este juiz, ele não era o juiz que havia me sentenciado. Aquele juiz mandou que eu entrasse. Quando eu entrei ali, me sentei, ele perguntou para mim: você é quem escreveu esta carta? E eu disse sim. E ele olhou bem para a minha carta, olhou bem para mim e disse: olha, Marley, eu li a tua carta. Eu sou um juiz que vim de outra comarca para ficar aqui no lugar do teu juiz que viajou, saiu de férias Florense. E eu quero dizer para você que a tua carta, ela me entusiasmou bastante. Eu gostei muito das palavras que você escreveu. Dá para se perceber que realmente você é uma pessoa transformada por Deus. E eu disse: sim, doutor. E por que o Senhor me chamou? E ele me disse assim: eu te chamei para te conceder a tua liberdade. E eu fiquei feliz naquela hora. Pensei talvez que eu estivesse podendo ir embora. E ele disse: mas a liberdade que eu vou te dar é uma liberdade para 8 dias só. Você vai ficar 8 dias em liberdade para você se batizar, porque você pediu para mim, aqui na tua carta, que tem um grande sonho a realizar, que era descer as águas do batismo. Aleluia! Por isso que eu vou mandar você em liberdade somente por 8 dias. Mas eu quero te perguntar: você tem alguém capaz de assinar por você, de se responsabilizar por você, para você ser livre? E eu disse àquele juiz que tinha. E ali foi providenciada uma pessoa para assinar por mim. E eu tornei-me livre por 8 dias. E ele dizia para mim que ao término daqueles dias eu deveria comparecer na prisão. E assim foi feito. Tornei-me livre. Fui para a casa de uns irmãos que me abrigaram com muito carinho. E ali também desci as águas batismais, me batizei. Mas 2 dias após meu batismo, eu estava orando de madrugada com uma jovem. E ali eu senti de voltar ao juiz. E propus àquela moça se ela ia comigo. E ela disse que sim. Ela estava um pouco temerosa, mas ela consentiu ir comigo. E assim aconteceu. Voltei para falar com o juiz. Desta vez, para pedir para ele clemência, que ele me libertasse da prisão. E assim foi feito. Enquanto eu estava naquela sala falando com o juiz, aquela jovem estava na antessala orando em espírito para o Senhor me dar a vitória. E aquele juiz, enquanto folheava ali o Código Penal, ele dizia para mim que não tinha condições de me libertar, porque não cabia em parte alguma a minha liberdade, pois eu não estava em época de condicional. Faltaria muito tempo ainda. Mas em dado momento, ele encontrou ali um lugar ao qual ele poderia me mandar para um outro lugar, e de lá eu tornaria-me livre. E assim aconteceu. Em poucos dias, enquanto aquele juiz que foi enviado ali para aquela comarca pelo Espírito de Deus estava passando apenas 30 dias de férias no lugar do juiz que havia me sentenciado, ele conseguiu, pela infinita misericórdia de Deus, ali trabalhar no fórum e passar os meus processos pelo desembargador, pelo conselho penitenciário e me libertar. Alguns dias depois, eu já caminhava pelas ruas, cantando e louvando a Deus pela minha liberdade. 1 ano se passou. Depois de uma noite de oração, na manhã seguinte, o diretor mandou me chamar. E eu pensando que talvez fosse para fazer a nova ficha carcerária. Mas ele tinha uma surpresa maravilhosa para mim. Ele disse para mim: minha filha, eu conheço a tua vida lá fora, tenho acompanhado as notícias da tua vida. Sei que você tem um lar, tem uma esposa, está feliz, está crente. Mas foi mandado trazer você até aqui. E eu disse para ele: sim, doutor, agora eu devo ficar. E ele disse: não. Não, porque eu tenho um ofício do juiz aqui nas minhas mãos. E você também tem um alvará de soltura que você é uma pessoa livre. Veio um ofício para cá exigindo teus exames. Mas, para minha surpresa, os médicos psiquiatras do estado, eles estão em um congresso muito longe daqui. E eles não vão poder fazer o teu exame. E eu não posso ficar com você aqui dentro, aguardando a volta deles. Porque você é uma pessoa livre. Qualquer coisa que venha te acontecer, eu responderei pela tua vida diante da tua família e por qualquer ato que você cometer aí dentro. Por isso, minha filha, vai servir a teu Deus, vai em paz.
E ali aquele homem mandou que o carcereiro abrisse o portão e me colocasse para fora. Quando aquele carcereiro abriu aquele enorme portão e eu alcancei a rua, eu me lembrei de Miriam, quando ela atravessou o Mar Vermelho e quando ela se regozijava e cantava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mais uma vez eu estava livre nas ruas e ali pensando para onde eu ia, porque eu estava sem me alimentar, necessitava tomar um banho e precisava de dinheiro para voltar para minha casa. Então peguei um coletivo e fui até a casa de uma irmã. Essa irmã, ela tinha me ajudado muito na minha vida espiritual na prisão. Quando cheguei na casa daquela irmã, para minha surpresa, mais de 20 irmãs estavam orando. Elas estavam entregando uma campanha de oração. Era 5 para o meio-dia. E eu cheguei ali sem conversar com ninguém. Procurei um cantinho e me ajoelhei e comecei a orar. Ainda que eu orasse baixinho, mas ali o Senhor levantou um vaso que não me conhecia. E as irmãs ali não sabiam que eu estava voltando da penitenciária, que eu havia passado uma noite na penitenciária. Aquele vaso, aquela irmã chegou onde eu estava. E o Senhor falava comigo, através daquela irmã, da seguinte maneira: filha minha, por que te afliges desta maneira? Por que estás assim? Dizia o Senhor. Não sabes tu que fui eu quem te libertei? Não sabe você que fui eu que abri aquelas portas? Mas eis que eu te digo, filha minha, grande é a minha obra na tua vida. E me dizia ali o Senhor através daquele vaso: e ai daquele que se levantar para impedir. E ali o Senhor dizia para mim: lembra-te tu, filha minha, quando estava atrás das grades, nas madrugadas quando tu clamava, e em grande aflição, quando tu não tinhas palavras para me perguntar e para me pedir, e tu apenas me dizia: Senhor, 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 até quando? Mas eis que eu te digo, filha minha, naquele tempo eu ouvia, mas calado, da minha morada, eu nada te respondia, porque eu estava provando a tua fé. Mas eis que agora eu te digo, é hora de tu andares livremente pelas ruas e falar do meu amor. E ai daquele que tentar impedir a obra que eu tenho na tua vida. E foi assim, irmãos, que Deus tomou aquela oração de uma forma tremenda. E depois de horas de lágrimas e um poder muito grande, então eu disse para as irmãs que eu estava vindo da penitenciária. E elas disseram que eu estava entregando uma campanha para o Senhor dar-lhe grande vitória. E a vitória me alcançou mais uma vez. Alguns dias depois, eu recebi uma visita em minha casa. E ali alguém perguntava se eu sabia das novidades e eu dizia que não. Então eu fiquei sabendo naquela hora que aquela pessoa lá na justiça que havia se levantado contra mim e que havia prometido que me colocaria atrás das grades a qualquer preço, sem que eu houvesse constituído advogado algum para me defender, aquela pessoa havia sido destituída do seu cargo, porque as armas de guerra que o Senhor usa contra o inimigo do seu povo, ela é desconhecida para os infiéis. Aleluia, Jesus. Este é o grande Deus em que servimos. Marley, queremos que você deixe aqui um conselho para as pessoas, os jovens que estão trilhando este caminho ou já estão mesmo à beira deste grande abismo. Jesus diz na sua palavra, no livro de São João, no capítulo 10 e no verso 9: eu sou a porta. Se alguém passar por mim, salvar-se-á. Muitas vezes a pessoa acha que está bem, mas não está. E depois, quando ele vai perceber, já é tarde. Porque está escrito em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 25: há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Mas não importa, meu prezado ouvinte, qualquer que seja a tua situação. Se você está no espiritismo, se você é um toxicômano, o que você é na vida? Importa que você se chegue a Jesus Cristo em tempo. Importa que você se chegue a Ele e passe por essa porta de escape. Talvez você esteja se sentindo como eu me sentia no passado, sem solução, sem saída. Mas a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
porque só o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Quando me acheguei ao Senhor, há alguns anos atrás, naquela situação crítica em que estava, eu não poderia imaginar de forma alguma que eu dando um passo para Jesus, Ele daria muitos passos em meu favor. Eu dobrando meu joelho para clamar a Ele misericórdia, Ele me respondia com tão grandes bênçãos. Como disse que a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não poderia imaginar que a minha voz um dia estaria chegando até os teus ouvidos, e eu estaria relatando a você as maravilhas de Deus na minha vida, o mover do Espírito Santo ali atrás das grades da prisão, em resgate da minha alma. Por isso eu te deixo essa mensagem: se achegue a Jesus Cristo, confesse com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, creia com o teu coração, e te garanto, porque o Senhor é quem nos garante esta vitória, e você será uma pessoa vitoriosa. Talvez você esteja atrás das grades, você esteja passando por momentos muito difíceis, talvez até mais difíceis do que eu passei, mas está escrito na palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 10 e no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É o fim da lei, Jesus Cristo. Ele abre portas aonde não tem portas. Ele estava com o Pai na hora da criação do mundo, e do nada Ele fez todas as coisas. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também. Eu quero dizer que essa jovem que vai cantar esse hino no final desse testemunho, ela era a jovem que me visitava na prisão, com aquele grupo de jovens a qual eu já relatei em meu testemunho. E quando essa jovem cantava, jamais eu poderia imaginar que as coisas grandes que o Senhor me prometia, entre elas estaria esta mesma jovem em um outro estado, no meu caminho, andando comigo, viajando comigo, fazendo a obra de Deus e cantando para mim ouvir, para a igreja ouvir o meu cântico de vitória, o mesmo hino que ela cantava para mim lá atrás das grades da prisão, quando eu estava condenada a 12 anos de reclusão para ser cumprido em regime fechado. Este é o Deus que eu aceitei, o Deus de coisas grandes e firmes que eu não sabia. Este é o Deus que eu te apresento, este é o Jesus que eu te apresento, aquele que quando você está em dificuldades, Ele te leva no colo, Ele passa você por cima de uma muralha, e você sai do outro lado cantando e glorificando, que verdadeiramente este é o Deus que nós servimos. E com vocês, a irmã Edna Maria Machado, a irmã que me visitava atrás das grades da prisão, a minha fiel companheira, que hoje canta louva a Deus por onde passamos, com o mesmo hino que é o meu cântico de vitória. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecadora, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim.